Cleiton Amaro, minha idade de 40 anos. Ótimo. Cleiton, conta pra mim qual é a sua história com o seu nariz. Sim. O que foi que te trouxe até aqui? Então, a minha história é a seguinte, né? Faz 2 anos e 3 meses que eu fiz a cirurgia, né? Já faz um tempinho. E na época da pandemia, na verdade, assim, a vontade de operar o nariz já foi de muitos anos. Desde quando eu casei em 2010, né? E eu tinha uma dificuldade, assim, de aceitar aquele nariz que eu tinha, né? Então, assim, eu tinha vergonha de algumas coisas que eu fazia, de alguns eventos que eu ia, né? Então, sempre tem aquele pessoal brincando, né? Então, assim, era uma vontade que eu tinha, mas eu também não tinha coragem e também não tinha aporte financeiro para fazer, né? E aí eu comecei a seguir o Dr. Cassiano nas redes sociais. Foi assim que você conheceu ele? Falando nisso, o marketing dele é muito bom, né? Porque não sei quem faz, mas ele começou a falar muito da Rhino, né? E algo que, assim, nenhum médico aqui falava. Então, Cleiton, a gente parou, você estava dizendo que era a época da pandemia. Você contou como você descobriu o Dr. Cassiano. Isso mesmo, Dr. Cassiano, eu descobri ele através do Instagram, rede social, né? Que eu comecei... Porque, assim, né? O próprio algoritmo, ele leva as informações para você quando você está pesquisando, né? Então, você começa a pesquisar no Google rinossoplastia, que no meu caso eram os dois. Aí eu comecei a pesquisar e apareceu o nome dele, né? E aí eu comecei a seguir ele no Instagram. E disse ele, né? O doutor coloca todas as cirurgias que eles fazem, né? O relacionamento que ele tem com os pacientes. E nisso foi me deixando uma ideia mais clara daquilo que eu queria fazer, né? E a coragem também que eu tinha. Porque eu, como homem, essa parte estética é muito complicado. Porque a gente, às vezes, tem vergonha de falar assim pra pessoa... eu vou fazer uma cirurgia do nariz, né? Mas é uma coisa assim que é tão simples que às vezes incomoda a gente, que a parte, pelo menos eu tô falando de mim, me incomodava muito falar pra alguém que eu ia fazer uma cirurgia do nariz. Só que eu já tinha também um desvio de septo. Aí eu falei, eu vou marcar uma consulta com o doutor, né? Marquei a consulta com o doutor me avaliou. Ele olhou bastante o meu caso, expliquei pra ele a minha vontade, o que eu queria. Queria uma coisa super natural, né? E até porque hoje tem pessoas que me conhecem e falam pra mim, você operou do nariz? Entendeu? É uma coisa muito natural. É o suficiente pra você estar confortável com você, isso, mas exatamente. não que as pessoas percebam. É isso, é o que aconteceu, muitas pessoas não perceberam. Só mais pessoas que estavam muito próximo de mim que perceberam, né? E isso foi bem bacana, essa repercussão que a gente teve depois. Então, voltando no assunto do doutor, aí marquei a consulta com ele, né? A primeira consulta. Ele quis me ouvir, entender a minha necessidade, o que eu tava querendo mudar no meu rosto. Falei, doutor, meu nariz ele me incomoda um pouquinho, ele é caído, a aba dele é muito aberta. Eu tenho um osso aqui muito pontudo, que qualquer foto de perfil eu tinha vergonha de tirar. E aí ele falou, ok. Aí ele, né, tirou umas fotos minhas. Aí ele tem um programinha lá, aquele programinha mágico dele, né? Que ele colocou lá como poderia ficar meu nariz. E aquilo me encantou demais, né? Então a hora que eu vi aquilo que poderia ser, como ia ficar, me encantou e me deu a total coragem e confiança de que eu tinha que fazer. Aí eu cheguei em casa na época, mostrei pra minha esposa falou, você tem certeza que você vai fazer? Eu falei, vou. É perigoso? Não, não é super tranquilo. Aí o doutor falou, você tem um pouquinho de desvio de septo? Vamos fazer assim, vamos fazer então a rinosseptoplastia, né? Porque até te ajuda a reduzir um pouco o custo. Porque a septoplastia, no caso, o plano de saúde cobre. Eu tinha plano de saúde na época, né? E ele falou, vamos fazer as duas em conjunto, porque você tem um custo um pouco menor, porque pelo menos a internação, alguma coisa, você tem um desconto. É o que eu fiz. Então, na época, eu tinha um dinheiro comigo, aporte financeiro, era um valor alto pelos padrões da minha vida, que eu falava, pera, eu vou gastar isso para deixar eu, né, do jeito que eu quero, mas a minha autoestima, como é que funciona, né? Isso é tudo, né, acho que para a vida não só do homem, da mulher também. Sim. Então, assim, eu sei que com minha autoestima, eu vou me soltar muitas coisas que eu tenho. E isso vai me fortalecer bastante, tanto na minha vida pessoal como profissional, porque eu trabalho com parte de imagem também, eu trabalho com pessoas. Sim. Então, isso eu pensava muito lá na frente, sabe? Sim. Então é um investimento que eu vou fazer. Totalmente. Entendeu? E aí foi,
Eu fui na primeira consulta com ele e não pensei duas vezes. Foi rápido? Eu fui na consulta com ele, se eu não estou enganado, foi em março. E aí depois eu tinha resolvido, falei com a Fer depois, falei, Fer, vou fazer. Ela me passou o valor, as condições, tudo certo, vou fazer. Aí fui atrás de fazer alguns exames que ele pediu, né, cartinha do cardiologista, tudo. E naquela época, em 2021, a gente estava ainda saindo da pandemia. E aí tinha muita coisa ainda restrita, né? Então demorava um pouquinho a mais. Então a minha cirurgia demorou 2 meses para ser marcada. E aí a gente marcou no dia 27 de julho de 2021. E aí eu, né, fiz a cirurgia. Foi lá no IORP mesmo. Foi super tranquilo. Passei pelo anestesista também, né, para entender. Como foi esse processo? Muita gente tem medo de tomar anestesia, né? Na verdade, assim, a medicina, principalmente essa parte de anestesia, evoluiu demais, né? Então hoje toda aparelhagem que eles desligam você acorda. Antigamente não, você demorava horas para sair da sala de recuperação para você voltar. Hoje não, hoje é super mais tranquilo. Passei pelo anestesista lá do IORP também. Ele me deixou super tranquilo. Doutor, vou ver alguma coisa? Não, você não vai ver nada. Eu já sabia, mas queria ouvir dele, né? E aí eu passei com ele certinho, fiz os exames e no dia da cirurgia, né? Cheguei lá de manhã para fazer e fiz a preparação, tudo certinho, né? E esperei o doutor chegar, e eu já estava até trocado, e eu estava na sala de cirurgia já. Aí veio o anestesista e falou, ó, vou te dar um remedinho, mas é tranquilo, tá? Ainda não é anestesia, mas na verdade era, porque eu apaguei, né? Então a hora que eu vi, já tinha ido. E a hora que eu acordei já com o doutor falando comigo na sala de recuperação. Aí, né, foi super tranquilo. No mesmo dia posei lá no hospital, optei em pousar lá e saí no outro dia. E aí depois começou o processo de pós-recuperação, né? E isso levou... Eu tive um probleminha de sangramento nos primeiros dias. Eu lembro na época o doutor estava até viajando para Recife. Fiquei até preocupado, mas a Fernanda sempre dando suporte pra gente, né? Ela estava aqui. Em nenhum momento você se sentiu sozinho? De forma alguma, né? Até o próprio doutor, que eu acho isso muito bacana dele, pelo tanto de seguidor que ele tem na rede social, ele me respondia os direct, e era ele mesmo me respondendo. Ele estava de férias, eu falei, doutor, tá acontecendo isso, ele me respondia, me dava total atenção. Isso, eu falo que é um trabalho humanizado, né? Não é todo profissional que faz isso hoje. É bom que deixa o paciente mais tranquilo. E ele me passou alguns procedimentos que eu tinha que fazer, comprar o remédio, e a Fernanda do outro lado me dando suporte, né? E aí eu passei por esses dias, probleminha de sangramento deu acho que uns 3 dias, e foi passando, rápido, foi rápido. Aí depois deu uma semana, voltei lá com ele, né? Ele também não tinha voltado de viagem ainda, e as meninas me atenderam, acho que foi provavelmente enfermeira lá no IORP, e me tirou os pontos, né? Aí depois tirou aquele adesivo, que aí eu consegui identificar o resultado da cirurgia. E como foi, Cleiton? Ah, foi uma sensação, na verdade, uma sensação assim de... foi um êxodo, né? Porque quando eu vi a imagem do meu nariz pós e depois, isso tudo inchado ainda, né? Porque fazia uma semana, porque o resultado eu fui ver depois de quase um ano. E eu senti muito feliz, porque o formato que ele deixou o meu nariz, e outra coisa que eu achei também bem bacana, foi uma coisa muito natural a cirurgia que ele fez em mim, entendeu? Então não foi hoje, igual eu falei pra você mais cedo, quem me conhece não fala que eu fiz a cirurgia. E ele fez, ele abriu, colocou ponto aqui e cicatrizou super tranquilo e de boa. E me deixou natural, porque ele sempre falou pra mim, Cleito, às vezes, igual falou, às vezes você fala, ó, eu quero que diminui muito o teu nariz. Não vou diminuir, por quê? Tem que ser o formato do teu rosto, né? Porque muito é ruim e pouco também é ruim. Então tem que ser conforme a sua imagem. Harmônico. Então, exatamente, harmônico. Então ele sempre deixou bem claro que ele faria isso. Aí depois que eu tirei o curativo, que eu já vi um pouquinho já do resultado, eu fiquei extremamente feliz, alegre com o resultado. E veio, né? Depois veio desinchando. Você falou que a primeira vez que você passou na consulta, ela falou, mas vai mesmo? Depois que ela viu o resultado, que a minha esposa falava assim, não, meu amor, eu casei com você assim, eu vou morrer com você assim. Eu falei, não, mas pensa o seguinte, é a minha autoestima que está em jogo, é a nossa vida profissional também, então o que eu vou fazer
é benéfico não só para mim, mas, né, para você também, que faz parte da minha vida. E a gente tem uma empresa junto, né, a gente trabalha junto, a gente tem uma corretora de planos de saúde, por sinal, né, e aí ele falou, então tá, então vai lá e faz. Aí eu peguei e fiz, e aí o resultado foi aparecendo com o tempo, né, porque foi desinchando aos pouquinhos, né. Isso com 6 meses eu já tinha um resultado assim praticamente ideal do que eu queria. E aí eu começava a, né, tirar foto de perfil para eu ver a evolução. Eu tenho até hoje no celular várias fotos. E eu fiquei extremamente feliz com o resultado. Então foi uma coisa que para mim no começo foi assustador, que eu tinha medo, mas no mesmo tempo eu tinha vontade. E a parte que o doutor, de tanto que eu seguia ele e vendo o depoimento do pessoal e o antes e o depois das pessoas, né? E um detalhe também que eu quero deixar bem claro, que é a questão da parte masculina. Sim. 90% hoje dos pacientes são femininos, né? Igual ele falou para mim agora há pouco, que isso mudou bastante de um tempo para cá. E eu falava assim, mas peraí, será que vou ser o único homem que vou fazer a cirurgia do nariz? Mas não, aí depois antes de eu fazer, eu já tinha umas pessoas fazendo, procurando. Na época ele até fez uma reportagem falando da procura dos homens também para a parte estética, né? Sim. Fora funcional. E aí isso foi me deixando mais tranquilo também, sim, sabe? Falar, ó, eu não vou ser o único, né? E isso tá sendo natural nos dias de hoje, bom, né? Exatamente. Acho que é importante a gente falar para os homens que eles podem ficar aliviados e tranquilos, que é para eles também, né? Exatamente. Assim, estar bem consigo não tem a ver com ser homem ou mulher. Se você quer melhorar, você tem o direito de se permitir. Você não é obrigado a viver a vida inteira ouvindo piadinha que te incomoda, né? Exatamente. Porque assim, né, a sociedade, ela sempre nos mostrou que quem procura a cirurgia estética é a mulher, né? Então isso com o tempo, com os anos foi mudando, né? E hoje mudou bastante, né? Hoje eu sigo o doutor até hoje, eu vejo aí o tanto de paciente masculino que ele tem. E o tanto de sorriso aí que ele fez as pessoas abrirem. Porque eu, na época, eu tinha até vergonha de sorrir, né? Sério? Exatamente, me incomodava, né? Então, qualquer foto que eu tirava com a minha família, em lugares que eu ia, eu me incomodava muito. E hoje eu não tenho mais esse incômodo, né? Isso me fez interagir mais com pessoas, eu conhecer mais pessoas, ter menos vergonha, falar o que eu tenho que falar. Isso me ajudou muito. Então, assim, o maior investimento que eu fiz até hoje, eu não me arrependo. E se fosse para fazer, eu faria de novo. Que maravilha. O que eu falo para todo mundo, se puderem fazer, fazem. Estão incomodados com algo? Parem de se incomodar com isso. Procurem, vão atrás. Não é, né, o valor, é que eu falei, não é um valor baixo, mas também não é um valor muito caro. Se programa, né? Faz pesquisa, procura o doutor, vê os pacientes que já fizeram. E os antes e o pós, que aí é o que eu falo. Investimento em você é a melhor coisa que tem.